Bom, boa noite. Então vamos lá Peraí para a que eu tenho que fazer apresentação. aqui. Deixa eu tentar compartilhar. É para compartilhar a apresentação, É, né? para compartilhar e colocar aquele modelo de transformação de negócio. Ver se deu certo aí. Deu. Vamos lá, cara. Eu fiz uma introdução bem rapidinha aqui, Márcio. Eu vou ser bem objetivo, mas é que esses números são interessantes, sabe? Uhum, Eu pensei numa seguradora para famílias de classe média baixa e baixa renda, tá? O foco da seguradora. Mas eu fui buscar algumas informações. E é muito interessante quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, que enquanto no Brasil a gente tem aproximadamente 150 seguradoras em operação, nos Estados Unidos a gente tem quase 6.000. Então, isso por si só já mostra uma cultura, um comportamento muito diferente entre o brasileiro e o americano, ao mesmo tempo que mostra um potencial de mercado gigante para quem estiver disposto a se inserir nesse cenário, né? Então, aqui são dados oficiais, tá? Tanto da sim. Senac quanto do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Dito isso, né? Lá falava para a gente deixar sem nome, então eu não dei o nome para o negócio. Eu coloquei aqui um negócio onde o propósito é promover a inclusão financeira e proteger grupos mais vulneráveis economicamente, tá? Então, essa seguradora ela seria focada em oferecer seguro para famílias de baixa renda, com prêmios baixos e coberturas específicas para atender necessidades essenciais. E a ideia aqui é garantir uma proteção financeira em momentos de crise, morte, doença, acidente ou até mesmo um dano de moradia. Ou seja, ela é uma seguradora muito focada em atender necessidades essenciais de sobrevivência. Tá? Estou falando o quê? Estou falando aqui de um funeral, eu estou falando de alimentação, de conta de luz, de água, energia, mensalidade da escola, Uhum, comida. Então, é um seguro muito focado na necessidade essencial. Tá? Então, quais são essas premissas? Os produtos serem projetados para serem acessíveis, com pagamentos mensais bem reduzidos, e com restrições, considerando que essas famílias têm restrições orçamentárias severas. Tá? A cobertura básica vai incluir alimentação, seguro de vida contra acidente pessoal e, em alguns casos, residência e pequenos bens. Porque eu estou pressupondo que essas pessoas têm poucos bens ou nenhum bem. Tá? O processo precisa ser bem simplificado, tá? Em alguns casos, sem exame médico muito complexo, sem muita burocracia, porque para facilitar o acesso. Eu vou entrar no mercado que eu preciso trabalhar a cultura. Tá? E para isso eu vou precisar investir e educar a família para elas entenderem que é importante ter um seguro e que isso protege o futuro da família dela. Então, esse é o contexto. Tá? Dito isso, deixa eu ver se eu consigo botar esse negocinho em algum lugar para vocês enxergarem tudo aqui. Pronto. O que eu vi? Tá? Que, basicamente, no Brasil, você vai encontrar a MAF e a microinsurance, e não necessariamente nesse mercado que eu estou propondo. Uma outra coisa é que é muito interessante, os números por si só denotariam isso, né? 150 contra 6.000, a margem de seguro no Brasil é extraordinária. Tem pouca coisa que dá margem ao seguro. Poucos negócios vão ter uma margem igual tem seguro no Brasil. Tá? Qual é a ideia? Proteger o futuro da família em momentos de dificuldade ou em momentos de crise. Por quê? Porque falta recurso financeiro para necessidade
renda, qualquer escorregão atrasa gás, luz, telefone, quer dizer, as necessidades básicas da família, incluindo a alimentação, passam por um processo bastante crítico, né? Quando que isso vai se dar? Após a morte ou invalidez do provedor da casa. Então, você vai assegurar quem? O provedor, aquele que é responsável pela maior parte da despesa daquela casa, tá? E você vai assegurar o quê? Alimentação e farmácia, mensalidade de escola, moradia, conta de luz, água e gás. E a ideia aqui de trabalhar esse tipo de agenda é assegurar a um custo muito baixo, né? Então, o que eu imagino é a gente trabalhar aqui com um seguro de talvez 10, 12, 15 reais mensais. Para que isso tudo seja possível, eu preciso desmaterializar tudo, eu preciso ter uma agenda muito humanizada. É uma empresa com um propósito muito forte e que vai inovar dentro do setor. Ela precisa ter agilidade, confiança, precisa ser muito efetiva na comunicação, porque ela vai exigir uma mudança cultural e comportamental desse público, e precisa trabalhar com excelência, porque se não trabalhar com excelência, a confiança vai ficar comprometida. Quais são os projetos direcionadores? Precisa ter um plano de comunicação muito forte para educar as famílias acerca da importância de ter o seguro e como ele pode proteger o futuro dessas famílias, né? Eu vou trabalhar a força de venda especializada e essa força de venda precisa ser muito humanizada, porque ela vai trabalhar tanto o B2B quanto o B2C. Eu preciso ter um time humanizado para atender essas famílias em momentos de crise, para garantir o princípio aqui da excelência operacional. E eu preciso fazer um mapeamento de supermercado, farmácia e farmácia para direcionamento desses recursos, tá? Ou seja, eu preciso... a minha ideia aqui é que, assim, na hora que eu dou o recurso para alimentação, que a pessoa só possa usar no supermercado. Se eu dou recurso para a farmácia, a pessoa só pode usar dentro de uma farmácia. Então, eu vou ter que credenciar mercado, farmácia, em grande escala. Não é uma agenda difícil, tá? Você tem bases de dados para isso, então a gente precisa ter um bom projeto de Big Data e Analytics, né? Uma plataforma de autoatendimento com site, app, chatbot. A ideia é fazer tudo com blockchain. E um projeto tecnológico muito importante dentro dessa agenda é criar uma plataforma digital de autoatendimento. Então, eu repito aqui algumas coisas, porque o que eu penso é botar o cartão no supermercado. Então, você está ali fazendo compra, lê o QR Code, pode fazer um seguro. Você está numa farmácia fazendo compra e está ali na gôndola, você pode fazer o seguro. Para que isso tudo aconteça, a gente precisa ter um cartão seguro, né? Para vender via QR Code em supermercado, loja de varejo, para atingir todo esse público, e uma plataforma digital para fazer toda a gestão desses recursos. Qual o impacto que isso vai oferecer? Os produtos são projetados para serem acessíveis, com pagamentos mensais reduzidos, considerando as restrições dessas famílias. Então, a gente vai atingir um público vulnerável, né? Do ponto de vista social, promove a inclusão financeira, protege grupos mais vulneráveis economicamente. E eu pensei em 5% do lucro líquido, dado que a gente aqui no Brasil ainda assim teria uma boa margem, 5% do lucro líquido seria destinado à erradicação da pobreza. Aqui eu acabei deixando errado. Aqui era empresa totalmente digital, com consumo de matérias-primas que degrada o meio ambiente, e aqui 5% seria para ajudar no meio ambiente. Eu acabei deixando igual. Uhum. Basicamente isso que eu pensei. Tá. Legal. Em primeiro lugar, parabéns. É bem interessante porque realmente esse tipo de seguro falta, eu acho, no mercado. Tem muita margem de crescimento e um caminho a seguir muito grande aí para seguros no Brasil. Só que tem um ponto.
vou fazer minhas considerações agora. Perfeito. Depois, a hora que você terminar aí, se quiser, coloca em modo apresentação novamente, por favor. Ah, em modo apresentação, pronto. Para ficar um Eu ia pouco maior tirar, que para a achei que gente. era para você. Não, eu queria comentar. Aqui tem um ponto, depois já peço para tirar. Aqui tem um ponto que você apresentou um modelo de negócio que eu acredito que sim, seja um modelo tecno-humanizado. Então, tá, eu investiria com você nessa empresa. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para investir em tanto negócio bom, porque a Silvia apresentou um negócio também que eu falei, pô, Silvia, eu estou dentro com esse negócio que você apresentou. Esse tipo de negócio e essa visão que você teve, sim, mas, veja, ela é o resultado final, né? Qual o objetivo aqui da ferramenta talvez fosse chegar neste mesmo resultado que você já pensou inicialmente, você foi ali pensar e depois você colocou na ferramenta. O legal teria sido você falar assim, olha, hoje as empresas de seguros atuais atingem esse mercado, tem esse gap. Hoje elas fazem assim, tá bom, como eu vou transformar, porque esse é um modelo de transformação, então é transformar um modelo atual de alguma empresa de seguro que você conheça ou de alguma empresa que você pode juntar coisas de várias empresas e colocar na sua empresa ali do exercício, falar, oh, essa empresa tem esses problemas aqui. Que, por exemplo, as empresas podem fazer que coloco regras de subscrição agressivas, tem uma regulação de seguros, que é quando, né, decide se paga ou não paga, se recusa ou aceita o pagamento, são extremamente rigorosas porque para poder economizar, enfim. Então, você poderia pegar esses exemplos e falar, pô, como eu transformo essa empresa numa empresa tecno-humanizada? E aí, a gente entraria no uso da ferramenta da seguinte forma. Puxa, eu coloco aqui, olha, o meu cliente, o segurado, que você identificou aí um nicho de mercado interessante. E falando sério, existe esse mercado, tá? Conheço um pouco de mercado seguro e existe esse nicho, bem interessante. E na empresa, e aqui as consequências, as causas da dor estão ok, só que aí, como você faria a transformação de uma empresa tradicional nesta empresa que você desenhou, que é uma empresa tecno-humanizada? Puxa vida, o direcionador, você vai direcionador por direcionador. O direcionador da desmaterialização, ele, ele se aplica aqui? Ah, se aplica porque vou fazer isso aqui. Ah, não, já é serviço, já é seguro, eu pago por mês, então eu não tenho como vender como serviço porque ele já é serviço. Tá bom, então não uso. O segundo é colaboração. Então, eu vou direcionador por direcionador, vejo se aplica para transformar essa empresa, para curar a causa da dor do cliente e da empresa. E aí, se aplica que projeto ele gera, que projeto tecnológico dá suporte a esse projeto, que impacto financeiro traz para a empresa, se ele traz algum, ou que impacto social ele traz, que impacto ambiental ele traz. Vou para o próximo direcionador, coloco outro direcionador e vejo se ele aplica ou não. Então, você fazendo isso, provavelmente você chegaria a um modelo próximo ao que você já desenhou. Você fez de cabeça. Né? Fez de cabeça Hum. com toda a informação que a gente viu lá, mais o conhecimento que você tem, mais uma série de coisas. A ferramenta justamente serve para você, é, é, porque às vezes não sai de cabeça. Às vezes são negócios, tem negócios que são complexos ou difíceis, você fala, puxa vida, como eu transformaria isso aqui? Pera lá. E aí, seguindo a metodologia, a ferramenta, aplicando direcionador por direcionador, vendo como ele resolve cura essa causa ou consequência da dor. Que impacto ele tem, que tecnologia ele precisa, se tem impacto, se tem algum impacto negativo que eu vou gerar, eu coloco aqui como eu posso mitigar.
Que projetos eu poderia fazer para Na mitigar? verdade, eu fiquei olhando, eu não consegui nem mapear o impacto negativo, sabia? Por quê? Porque o modelo que você colocou já é o modelo pronto, É, já é o modelo por final, isso. já é o modelo final. E ele já foi pensado justamente como uma empresa tecno-humanizada, pensando ali com todas as informações, os direcionadores e tudo que a gente viu nos 2 dias e meio, você já fez de cabeça. Tá bom, é o resultado final. O legal da ferramenta é que quando não sai de cabeça, pô, como eu transformo uma empresa tradicional numa empresa tecno-humanizada, e aí eu sigo esse passo a passo. No teu caso, você pegar uma seguradora tradicional e aplicar tudo isso, provavelmente você chegaria nesse modelo que você chegou ou muito Você próximo a ele. pe- você pega uma seguradora tradicional, Márcio, é um mercado que eu venho estudando. Cara, no Brasil, eles estão focados em famílias de alta renda, sabe? Tem pouco ou nenhum produto para família de baixa renda. Pouco. E a maior Sim, parte da você tem população razão. está nas famílias de baixa renda. Você tem toda a razão. Existe aí um nicho, tá? Então, inclusive, se você quiser, e aí é sério mesmo, se você quiser levar a ideia adiante, porque assim, montar uma seguradora no Brasil tem uma burocracia bastante grande com a SUSEP, conseguir uma licença, não é trivial, tá? Você tem que ter também ali um capital grande, enfim. Agora, existem seguradoras no mercado que estão abertas a fazer o que o mercado chama de MGA, que é uma parceria onde ela atua como seguradora, ou seja, responsável pelo risco e tal, e o parceiro atua no desenvolvimento de negócio, na parte. Então, ele é um representante da seguradora, então, ele assume uma grande parte das coisas sem precisar ter a licença, porque ela tem. Então, eh, depois eu posso te colocar em contato com uma, mas aqui o interessante do exercício é que o modelo que você desenhou, sim, ele tá bem alinhado com a tecno-humanização, só que você pensou no modelo de seguradora tecno-humanizada e colocou na ferramenta. A ideia da ferramenta é É parto de um modelo transformar, né? tradicional e é transformar aplicando a metodologia, aplicando os direcionadores, seguindo para você chegar nesse modelo que você já chegou. Bom, o resultado ia ser parecido, mas o importante é exercitar, usar a ferramenta para transformar. Por quê? Porque nem sempre vai sair de cabeça, que nem saiu esse. Porque provavelmente é uma coisa que já estava na tua cabeça, é uma coisa que você já tem ali, vem estudando, você pegou conceitos do que a gente falou lá, puta, somou Lé com Cré e saiu. Mas se é uma coisa que você não tenha, você não consegue, porque às vezes tem negócios que são muito difíceis de você fazer de cabeça. O importante é usar a ferramenta, porque é, é, isso vai realmente ajudar você a chegar no resultado. Mas o resultado que você chegou está super alinhado com a tecnomanização, tá? Essa é a boa notícia. Fico imaginando, Márcio, aqui uma seguradora que não, no fundo, uma seguradora que não precisa de corretor, tá? Ah, sim, sem dúvida. E agora já é possível isso, tá? Isso é possível já. É uma seguradora que não precisa de corretor. Não, É não uma, precisa. ela elimina a figura, não, não digo que ela elimina, mas ela, tanto que eu coloco o B2B aqui, Sim, tá? Então, para vendas corporativas, mas eu penso que o B2B está aqui para fazer assim, ela chegar e fazer um grande acordo com uma rede de supermercado e levar o cartãozinho para a gôndola, entendeu? sim. Tem coisas aí bem interessantes que dá para fazer. Mas, bom, mas quando você assistir, se você não, quando você assistir a apresentação da Silvia e da Karen, você vai ver exatamente isso que eu também comentei com elas. Pô, o importante é usar direcionador por direcionador, ver os projetos e tal, porque
os direcionadores, por isso se chamam assim, eles vão te direcionando a você chegar nesse Ma- modelo tecno-humanizado, né? Você já Mas foi sabe lá na uma coisa frente. interessante, Márcio? Que, assim, de fato, eu fiz o caminho que você falou, tá? Mas hoje, se eu fosse montar um negócio novo, eu olharia para a ferramenta para construir, sabe? Para pensar o negócio. Sim, o que é bom. Essa ferramenta, Eu não primeiro acho que nível ela é só para o que você está falando, eu acho que ela não, cabe nas duas dimensões, sim, entendeu? ela serve para 2 coisas, ela serve assim como a outra ferramenta que a gente usou, então essa ferramenta serve para transformar um negócio tradicional, e a ferramenta serve para você criar um modelo de negócio novo e validar que ele realmente seja tecno-humanizado, que ele atenda os direcionadores, que ele tenha impacto financeiro e social. Então, isso serve. Mas para isso, quando você cria um modelo de negócio tecno-humanizado, usando a ferramenta e usa só para validar que realmente ela é tecno-humanizada, é um nível um pouco mais avançado, você já tem que dominar várias coisas. Por isso, aqui eu estava buscando o primeiro passo, que é, pô, vamos transformar primeiro uma do tradicional para o novo, porque para você criar, quando você já tem interiorizado e assimilado os conceitos da tecno-humanização, os direcionadores e tal, automaticamente você começa a pensar assim, quando você vai criar um negócio novo, você já cria pensando nisso e coloca aqui, mapeia para validar, ver se está ok. Então, a partir daí, você passa, como um tecno-humanista, passa a pensar e atuar assim, utilizar esses conceitos. Mas é um passo mais avançado, você já foi lá na frente, mas serve também, a gente usa para ajudar startups ou novas empresas a serem criadas, mas é aquilo, né, já tenho assimilado isso, e você fez esse caminho e foi extremamente válido. Interessante, bem interessante que você aplicou. Beleza? Beleza. Eu gostei aqui do desenho, sabe? Legal. Boa noite, senhora Karen Giroto. Boa Senhorita, noite a todos, tudo bem? Desculpa, eu Boa estava em noite. reunião até agora. Queria ah, já ter estado tudo aqui com bem. A gente já terminou a apresentação do Túlio, foi bem interessante. Depois você vai poder voltar e assistir esse pedacinho. assistirei. E a gente estava comentando aqui os pontos. Ele fez para uma seguradora e chegou num modelo bem interessante, tá? Eu falei, até brinquei com ele, falou, pô, se você quiser investir, eu conheço um pouco esse mercado, se quiser investir, eu entraria com você. Só que eu não sei se vou ter dinheiro para investir em tanto negócio, porque no da Silva também, no seu também, no final tem um monte de negócio legal, pô, e os recursos são finitos, né? Conceitos de TGA, de Teoria Geral da Administração, recursos são finitos. Mas foi bem interessante. O senhor, eu acho que já, como a gente já terminou aqui essa parte, eu acho que eu já posso parar a a gravação, e aí depois, porque o Gustavo não entrou e não me respondeu, mandei mensagem para ele hoje à tarde, mandei agora, e eu não sei, deve ter acontecido, porque ele nem leu, deve ter acontecido alguma coisa, eu espero que nada grave, que seja somente, o chefe chinês ou americano dele que tenha, judiado dele lá, mas nada grave. Depois eu vou ver com ele o que aconteceu. Deixa eu parar aqui.